Olá, eu sou o Ricardo Ribeiro. Muitos analistas, quase todos de facto, disseram que a Rússia iria esmagar a Ucrânia militarmente em muito pouco tempo. Se olharmos para os números, vemos realmente uma superioridade enorme em carros de combate, aviões, soldados, enfim, em tudo. Em números redondos, a Rússia tem cerca de 10 vezes mais equipamento que a Ucrânia e 4 vezes mais soldados. Como é que então pode a Rússia perder? É que esses números são muito, mas não são tudo. Primeiro, os russos têm 900 mil soldados, mas só deslocaram cerca de 180 mil. Para ocupar um território maior do que a França e com mais de 40 milhões de habitantes, é pouco. A Alemanha nazi, quando invadiu a França em 1940, que tinha a mesma população que a atual Ucrânia, empregou 3 milhões de soldados. Os russos invadiram com menos soldados do que os que a Ucrânia tem. Depois vão mandar mais soldados? Os russos só empregaram uma parte do seu material. Talvez porque não podem deixar o resto do país vazio de militares e porque deslocar o equipamento e mantê-lo no teatro de guerra tem custos. 2. A invasão foi feita em várias frentes em simultâneo, dividindo forças e poder militar por milhares de quilómetros. Quem quer apertar o mundo inteiro, aperta com pouca força. 3. Mais de 20 dias de conflito e a Rússia ainda não tem o domínio do espaço aéreo. Como é possível se tem 10 vezes mais aviões e helicópteros? Deviam ter este domínio em 2 dias. No entanto, ainda há aviões ucranianos a voar. Acontece que os ucranianos têm sabido usar as defesas antiaéreas com eficácia consumada e estão equipados com mísseis americanos Sting, transportáveis por uma só pessoa e que dificilmente falham o alvo. 4. Algo semelhante acontece com os carros de combate. Os ucranianos têm mísseis Javelin que atingem um tanque a 4 km e não falham o alvo. De que adianta os russos terem milhares de carros de combate se os ucranianos têm milhares de mísseis eficazes em destruí-los? 5. Os russos não estavam preparados para uma guerra longa. Imaginavam que numa semana estaria tudo resolvido, que entrariam no resto da Ucrânia como entraram na Crimeia e que todos fugiriam ao grito de "os russos vêm aí". Sustentar 180 mil soldados e abastecer o seu equipamento num ambiente de guerra aberta durante muitos dias não é fácil. E os russos falharam completamente nesta logística. Os ucranianos não lhes facilitaram a vida, atacando os abastecimentos com eficácia. Imaginemos que aqueles 180 mil soldados entraram com rações para 5 dias cada um. Já passaram mais de 20. Há relatos de soldados russos a roubar galinhas. 6. Os custos económicos disto tudo são gigantescos. Os recursos da Rússia são finitos. E mais finitos ainda depois das sanções económicas. A duração prolongada do conflito significa que vão começar a faltar os meios para sustentar a guerra. A guerra já colapsou a economia russa. Cada dia que passa afunda mais. Os russos têm uma enorme urgência em acabar o conflito. E já perceberam que foi um erro imenso terem começado. 7. A moral ainda é um fator nas guerras. A história está cheia de casos em que forças incomparavelmente superiores foram derrotadas por gente com mais ânimo e melhor estratégia. As falhas logísticas russas, provavelmente motivadas por não esperarem uma guerra prolongada e difícil, fazem desanimar as suas tropas. Quando veem que não chega a comida, ou o combustível, ou as munições que precisam para se defender, os ucranianos têm um líder que soube motivar o seu povo de uma forma brilhante. O Putin nunca, jamais, conseguirá motivar assim os russos.